Olá! Chegamos ao final dessa unidade. Vamos fazer o seu encerramento com uma visita aos principais tópicos que estudamos. Isso será importante para que você relembre como esses materiais, esses elementos podem ser úteis na sua aplicação profissional. Sou o professor Clóvis Silvaneto e serei seu guia nessa jornada. Vamos lá? Em primeiro lugar, o planejamento do treinamento, definição dos objetivos. Ter objetivos precisos e focados é essencial para que você realize qualquer tipo de treinamento. Precisamos criar estratégias adequadas para a aprendizagem que será promovida, ou seja, organizar as ações que serão as principais fontes de atividades de nosso treinamento, para que os recursos necessários sejam utilizados de forma adequada. Dessa forma, você poderá aplicar corretamente o seu treinamento. Agora, o planejamento do treinamento, definição dos conteúdos e metodologias representa o seguinte: os conteúdos. Os conteúdos são os materiais mais relevantes que você utilizará no treinamento. Eles têm que estar alinhados com o mercado que você pretende atuar, seja de trabalho ou educacional. E devem permitir que as pessoas assimilem, ou seja, compreendam melhor os conteúdos e seus conhecimentos, as informações serão passadas. Eles têm que ser lógicos, deve ter uma sequência. Conteúdo 1 deve abordar o conteúdo 2, o 3, o 4, eles devem se complementar. Isso é fundamental para que você possa aplicar adequadamente o treinamento. As metodologias referem-se exatamente à forma como você vai apresentar esse conteúdo. Que técnica você vai apresentar? Você vai usar uma dinâmica de grupo, fazer um treinamento, usar um estudo de caso? Tem que ser um diferencial, para cativar o seu estudante, o seu colaborador, e assim melhorar a abordagem a ser trabalhada. No caso, nós temos também no planejamento da sistemática da avaliação de programa de treinamento, que representa quais as competências precisam ser identificadas para serem desenvolvidas e quais precisam ser aprimoradas. Você precisa, nesse sentido, identificar novas oportunidades para que essas pessoas possam utilizar suas habilidades da melhor maneira possível. E temos diferenças e conexões entre o treinamento e desenvolvimento, que visam um trabalho de longo prazo. Então, treinar e desenvolver é a longo prazo, não é uma coisa de um dia, uma semana. Tudo bem, podemos ter cursos que duram um dia, uma semana, mas você faz um aqui, outro ali, outro depois, outro. Sempre você está fazendo um treinamento ou desenvolvimento. Então, ao longo da sua carreira profissional, será um processo que você será contínuo. Você não vai parar. Você não vai fazer um curso hoje e daqui 10 anos fazer outro. Fazer um curso hoje e logo em seguida, assim que possível, fazer outro para melhorar alguma competência ou habilidade. Você precisa formar líderes competentes e comunicativos e integrar as pessoas em suas funções. Esse é o motivo de você ter um processo contínuo de treinamento e desenvolvimento. Agora, como estratégias para o desenvolvimento de pessoas, você precisa investir nas pessoas, investir em recursos humanos, que são os talentos da empresa. Então, quanto mais você investir, mais essas pessoas trarão benefícios para a sua empresa e para as funções que elas exercem. Você vai atender com qualidade as expectativas dessas pessoas, vai aplicar ferramentas investigativas e trabalhar com feedbacks contínuos, ou seja, dar um retorno, promover um retorno da eficiência desse treinamento para a empresa para que ela possa ver que investiu corretamente. Agora, o desenvolvimento de pessoas e gestão de carreiras significa o seguinte: no desenvolvimento de pessoas, compreender as necessidades dos colaboradores, fornecer o feedback adequado, traçar os objetivos para que elas possam se desenvolver, escolher a metodologia adequada e integrar esse desenvolvimento com a gestão de carreira, porque a gestão de carreira vai verificar as oportunidades existentes da empresa para que as pessoas possam se inscrever e concorrer a uma vaga de promoção. Aprimoramento contínuo sempre, trabalhar a comunicação, porque se a pessoa deseja evoluir na carreira, ela precisa ser comunicativa. Ela precisa focar como planejar a sua trajetória, verificar o plano de carreira, ver onde ela quer estar daqui 5, 10 anos.
e dessa forma ter um foco, um propósito de profissional para que possa atuar no mercado adequadamente. Então, a gestão de carreira permitirá que a pessoa evolua e atinja os seus objetivos profissionais. Aí nós temos a classificação para métodos de TID. Uma análise objetiva e cuidadosa nas maneiras que os treinamentos podem ser aplicados, aprimorar as competências profissionais e temos 3 categorias essenciais: treinamento técnico, treinamento comportamental e desenvolvimento de liderança. O técnico permite que você tenha um treinamento de habilidades para executar uma função com uma ferramenta, como um novo programa de inserção de dados e informações, um programa para preenchimento de planilhas, enfim. São ferramentas que irão permitir que você faça seu trabalho adequadamente. A questão comportamental é essencial. Você precisa melhorar seu comportamento com a empresa e com seus colegas. Você não pode ser agressivo, você não pode ser ofensivo, antiético. Você tem que ser uma pessoa respeitosa e que trabalhe adequadamente com seus gestores e colegas de trabalho. E desenvolver a liderança significa que todas as pessoas têm oportunidade de serem líderes, mas elas precisam ter força de vontade, aprender novas formas de trabalho, ter um comportamento adequado e aprender, lógico, as funções técnicas essenciais. Temos também a questão da modalidade EAD no programa TID, Treinamento e Desenvolvimento. A educação à distância, EAD, permite, ou melhor, abriu novas possibilidades de treinamento. Antes você não poderia fazer um treinamento conjunto da matriz com várias filiais. Agora você pode incluir essas filiais numa transmissão ao vivo do treinamento na empresa. As pessoas não estão presencialmente, mas estão virtualmente. E o interessante é que você pode ter uma sala de aula na empresa principal, na matriz, e colocar as pessoas da filial num auditório, também numa sala, como se elas estivessem fazendo presencialmente. Vai aplicar uma dinâmica de grupo? Aplica também na filial. Elas fazem todo mundo tendo uma transmissão ao vivo e retorno, para todo mundo acompanhar o que todos estão fazendo. É muito importante, pois cria uma flexibilidade maior, uma interação e engajamento com todas as pessoas da empresa. Aí você tem que avaliar também a eficiência e impacto do TID, Treinamento e Desenvolvimento, pois você tem que medir se o que você está utilizando de recursos e o que você está apresentando está sendo eficiente. Você está desperdiçando recurso, você tem que otimizar, ou seja, reduzir esse recurso ou ampliar se for necessário. Às vezes está faltando algum recurso que você precise. Avaliar o custo e tempo de duração do treinamento e quais são os materiais necessários mesmo para não ter desperdício, para reduzir algum desperdício que possa estar ocorrendo e ter um resultado real para apresentar para a empresa. Isso é importante na avaliação da eficiência. A qualificação profissional e didática do facilitador TID. A pessoa que vai ministrar o treinamento tem que ter uma qualificação, tem que saber do que está fazendo, porque ela vai impactar diretamente na qualidade das atividades e na motivação. Você tem uma pessoa que não é própria daquele meio, daquele tema, não adianta, você tem que ter uma pessoa que saiba o que está falando. É um orientador da aprendizagem, ele tem que conhecer o tema e trocar experiência, desenvolver também um clima agradável e de confiança com os seus estudantes. Como competências comportamentais desse facilitador, desse facilitar em TID, ele precisa ter uma comunicação excelente, tem que ser um líder que inspira confiança, um agente transformador do conhecimento, possui empatia, personalizar o treinamento de acordo com as necessidades do pessoal que está em treinamento e aliar a sua empatia à comunicação. Perceba, comunicação e empatia tem que estar caminhando juntas. Eu tenho que ser empático, eu tenho que ser um bom comunicador, eu tenho que criar essa confiança com as pessoas para as quais eu quero passar o treinamento, eu quero passar o conteúdo. Se eu não fizer isso, eu não tenho um treinamento adequado. E precisamos, antes de mais nada, elaborar um roteiro de aula para treinamento. O que é um roteiro? É um plano de aula. Isso existe na educação tradicional. Você faz um planejamento dia a dia da sua aula, o que vai acontecer cada dia. Se você não fizer isso, esse documento,
para seguir as metas educacionais propostas, você vai perder a sua sala, porque você não pode chegar, hoje vamos fazer isso, e amanhã, não sei, vou pensar isso amanhã. Não existe isso. Você pensa isso antecipadamente, você cria um cronograma de aula. No dia 1 vou fazer uma aula expositiva, no dia 2 vou assistir um vídeo, no dia 3 vou fazer uma dinâmica de grupo e assim sucessivamente. E você tem que gerenciar de acordo com as necessidades principais do treinamento. Então você tem que criar esse planejamento de aula, esse roteiro de aula, de acordo com o que você pretende trabalhar. Se a necessidade é uma liderança num dia, faz uma aula expositiva sobre liderança. No outro dia, sobre comunicação, faz uma dinâmica de grupo sobre comunicação numa outra aula. E assim você vai trabalhando várias habilidades, atitudes e outros conhecimentos de forma mais integrada e que chama a atenção do participante, do seu estudante. Pois, se você não tiver atenção total, o seu treinamento não vai ser eficaz. E isso vai criar um problema muito sério para você na questão de atrativo, da pessoa realmente participar com vontade. E você precisa trabalhar isso com muito cuidado, esse roteiro de aula. E vamos praticar um pouco? Eu sugiro o seguinte: imaginemos que você seja um profissional de talento e com a devida ambição para melhorar sua condição profissional. Você verifica que há uma vaga interna para a gerência de projetos em tecnologia. Como sua função atual é de analista tecnológico, esta pode ser a chance que você precisa para conseguir evoluir e demonstrar seu potencial. Mas eu vou apresentar para você duas questões. Qual a descrição da vaga para que você possa identificar o que você possui de conhecimento e habilidade para ser indicado? 2. Com base na descrição da vaga, quais elementos solicitados você consegue preencher dos requisitos solicitados? Aí eu tenho a seguinte sugestão. A vaga é de gerente de projetos. Em tecnologia, exige que a pessoa interessada preencha os seguintes requisitos: experiência na liderança de equipes na área de TI, experiência em orientação, treinamento e desenvolvimento de talentos emergentes, experiência na aplicação do pensamento analítico e habilidade de solução de problemas. É isso que eles esperam que você tenha, que você possa atuar no seu trabalho. Então, com isso, você deve trabalhar o seguinte: nessa análise dessas vagas, você precisa pensar o seguinte: que experiência em liderança você possui? Ah, eu nunca tenho experiência nenhuma. Então você tem que buscar essa experiência. Faça um curso, faça um treinamento, compreenda como funciona. Orientação de grupos, de equipes. Você tem experiência em orientar? Ah, também não tenho. Vai atrás de um curso, vai buscar esse treinamento. Treinamento e desenvolvimento de talentos emergentes. O que são talentos emergentes? São as pessoas que você observa que podem ter um potencial muito grande de crescer. Então você tem que ter esse olho de observação. Você fala, não, eu consigo observar, eu consigo pensar em como destacar essas pessoas. Hoje é um ponto positivo para você. Experiência na aplicação do pensamento analítico e habilidade de solução de problemas. Pensamento analítico, parar e buscar a solução de um problema. Qual o problema que está acontecendo? Ah, eu preciso fazer isso, isso, isso. Analisar o problema, destrinchar, como a gente fala, cada item do problema para que ele possa ser resolvido. Então, o pensamento analítico é muito importante. Você pensa assim com você: ah, eu tenho um pensamento quase analítico. O que eu preciso melhorar? Aí você vai em busca de um treinamento que permita, um curso que permita você desenvolver mais esse pensamento analítico. Então, essa avaliação que você faz da vaga já é um pensamento analítico. Você já está desenvolvendo as habilidades necessárias para concorrer à vaga. Quando você conseguir essas habilidades em cursos, treinamentos, ou se você já possuir, você pode se candidatar, mas não deixe faltar nenhuma, porque ela será essencial para a sua contratação. E nosso encerramento tratou de vários assuntos importantes. Espero que esses assuntos sejam úteis para você. Reveja alguma aula, reveja algum conteúdo se for necessário e aplique-os em suas atividades profissionais, que com certeza você terá um sucesso enorme.
Bons estudos!